Olá, malta, bem-vindos a mais um episódio. Não faço ideia qual é, mas acho que estamos aí a caminhar fortes para o 40. Eu, esta semana, estive aí a pensar com o grupo de pessoas que está naquela espécie de Patreon, que são os amigos chegados. Por acaso, eu acho os amigos chegados para fazer esta espécie de Patreon uma cena um bocado injusta. Pá, porque o que é que acontece normalmente para se fazer parte deste grupo de pessoas que têm acesso a conteúdo ou assim, ou perguntas, ou o que for, para aquele grupo de pessoas restrito? As pessoas pagam, ok, muito bem, provavelmente foi o primeiro pensamento, mas as pessoas meio que pedem para estar ali. É como vocês chegarem e dizerem: Eu quero estar aqui. Eu quero fazer parte deste grupo de pessoas, eu quero participar nisto. E depois ainda dizem, para além de querer participar, quero pagar por isto. Porque eu já pensei em meter lá toda a gente que eu vejo que responde muitas vezes, ou a maioria das vezes, às sondagens, ou meter tipo toda a gente que já me justificou alguma pergunta, meter nos amigos chegados. Mas depois eu sinto que ia ter que fazer outra coisa, que era sondagem, claramente sondagem, porque rainha das sondagens, a perguntar tipo se vocês queriam estar ali. Porque a coisa má para isto dos amigos chegados é que sou só eu que giro quem lá está. Vocês a única opção que têm para aceder àquilo ou não é tipo não clicarem na história que tem o círculo verde. Mas eu provavelmente até vou fazer isso. Meter lá toda a gente que já me justificou, que é uma cena mais. Pá, não meto lá toda a gente que responde nas sondagens ou que costuma responder, porque isso ia ser mesmo imensa gente. Mas as pessoas que já justificaram, acho que se justifica lá estarem. Tipo, se já quiseram dar a sua opinião para ser lida aqui, pode ser que queiram fazer perguntas para o feitiço ou feiticeiro para ser respondido aqui. E pode ser que queiram ter este acesso a este tipo de pensamentos. Mas, amigos chegados, para isto realmente não funciona assim tão bem porque vocês não podem simplesmente sair. Mas isto também foi só um pensamento à parte, nem ia dizer isto aqui. Sabem uma coisa? Se calhar esta introdução para este tema assim é má. Mas eu voltei a ouvir um pod que para mim estava parado há imenso tempo. Ar Livre, do Salvador Martinha. E eu lembrei-me que ele no início tinha muito daquelas de repente estava a dizer: Hoje estou a gravar dentro do armário. Hoje estou a gravar debaixo dos lençóis. Pá, e não, eu não estou a gravar nem dentro de um armário, nem debaixo dos lençóis. Pá, podia, porque realmente tipo abafa o ruído de fora. Era por isso que ele fazia isso. Mas confesso que não me dava muito jeito. O que é que eu me lembrei? Vocês nem estão à espera. E provavelmente não vão reparar na diferença, é muito pouca, e provavelmente também não se vão identificar, porque ninguém tem esta voz de chavalo na puberdade. Basicamente, eu estou a gravar em pé. Eu neste momento, tipo, como é que vocês acham que eu estou normalmente quando gravo? É obviamente sentada, mas hoje estou de pé pela simples razão que é mais fácil aguentar, tipo, é muito mais fácil aguentarem a vossa voz quando estão de pé. Só que provavelmente eu noto isso tipo em 5 minutos e vocês tipo demora meia hora a realmente repararem que aguentam mais sem se cansarem a falar sempre seguido de pé do que sentados. Outra coisa que eu não aplico porque me esqueço sempre e porque a longo prazo, para mim pelo menos não funciona muito bem. Mas é outra coisa que vocês podem experimentar. Pá, se calhar num sítio mais isolado em que não perturbem ninguém, experimentem mandar um berro. Quer dizer, primeiro, tipo, têm que ver como é que vocês costumam fazer. Porque a maioria das pessoas, quando tenta falar com mais pujança, estão a ver, o que é que nós temos tendência a fazer? É encolher a barriga. E isso está errado. Experimentem gritar a encolher a barriga e a seguir tentem
a empurrar a barriga para fora. Vocês não têm noção da diferença que faz. Se eu já toquei algum instrumento de sopro, não. Mas acredito que tenham destas técnicas para isso também. Pá, instrumento de sopro é mesmo aquele para o qual eu nunca iria. Porque estão a ver aquela flauta de bisel? Aquela flauta amarela que toda a gente tinha igual, que vem num estojozito de plástico verde, que tem aquela esponja para limpar verde. Depois havia bué de teorias, tipo, isto é bué da bom, ou isto é bué da mau, faz bué mal à flauta. Não é nada porque a flauta é de baixa qualidade. Mas eu estou a dizer isto, mas tipo, é ótima qualidade para toda a gente no país estar a tocar aquilo, sei lá, na primária, quinto e sexto. Acho que é aí que se toca a flauta de bisel, né? Pá, porque imaginem fazer aquilo com melhor qualidade para pessoas como eu. E a gastar muito mais dinheiro numa flauta, pá, que para mim, tipo, aquilo não dá. Por acaso, por falar no dinheiro que se gasta nessas flautas, eu não faço ideia quanto é que custa uma. Só para começar assim, tipo, estou a falar de uma coisa mesmo que não sei. Mas há bué movimentos de darmos as flautas a pessoas que precisam agora que vão entrar na primária. Pá, agora neste momento se calhar não, por Covid e uma coisa que se toca com a boca, se calhar é melhor não. Mas eu lembro-me que havia bué movimentos desses, de pá, ainda tens a tua flauta em casa, não a usas, então doa a pessoas que podem precisar. E eu nunca doei a minha. Eu ainda ando aí de vez em quando a tocar a música do Titanic e músicas de Natal. Eu acho que há dois tipos de memória que eu até tenho relativamente boa. É para a música, mais em termos de pautas musicais, porque imaginem, o meu ouvido é uma bosta. Aquilo em que eu sou melhor na música é normalmente onde as pessoas dizem que são piores. Porquê? Porque normalmente as pessoas são bué boas de ouvido. E a ler pautas normalmente é onde as pessoas têm mais dificuldade. Pá, porque é chato e depois lê-se em várias claves e está em que clave e depois. Ai, o sol é a segunda linha, então sol, lá, si, dó. Estão a ver aquelas pessoas que já deviam ter mais experiência a ler pautas, mas ainda estão a contar a partir de sol. Isto se calhar para pessoas que não leem pautas desde o sexto ano não é muito. Não se vão relacionar com isto. Tipo, já nem sabem o que é um sol. Pá, e claramente legítimo. Eu só sei porque continuei. Pá, mas é isso, eu tenho boa facilidade em decorar a sequência de notas como se fosse a letra da música. Imaginem, para mim uma Mamma Mia começa Ré, Sol, Fá, Sol, Lá, Si. Estas para mim são as primeiras palavras do Mamma Mia. Pronto, disto tudo nada estava planeado a ser falado aqui. O que estava planeado é a minha outra capacidade de decorar facilmente, que é eu decoro muito bem a escrever. Mas a questão é que aquilo que eu escrevi, tipo, ficou anotado ou nas notas ou num papel, e essas notas e esse papel não vai servir para nada, porque eu já sei aquilo porque escrevi e decorei. Pá, eu dei-me conta disto e fiquei completamente chocada. Porque eu dei por mim a pensar porque é que eu não aponto as coisas? Quais são as razões que me levam a não apontar as coisas? E acho que isto tem a ver com uma certa percentagem. São três coisas e há umas que valem mais do que outras. Então é assim, as mais esperadas são a preguiça, depois o não dar jeito no momento e depois, e esta para mim eu acho que no meu caso é a principal razão, é a falsa segurança que eu sinto porque quando aponto nunca preciso de ir lá ver porque sei perfeitamente o que apontei durante a semana. Eu só recorro àquilo que apontei quando não uso na semana logo a seguir e então vou-me esquecendo. Pá, e eu não sei se vocês são como eu. Há pessoas que têm uma excelente memória visual,
Não é o meu caso, eu não sei caras de ninguém. Há pessoas que têm uma excelente memória auditiva, não é o meu caso. Pronto, eu basicamente não tenho memória visual, não tenho memória auditiva, mas eu decoro bastante bem a escrever. E isto para pessoas que têm uma boa memória auditiva e ou visual, acaba por ser estranho, mas eu acho que é porque não sentem necessidade de ter outro método para decorar. Porque nós sabemos que há bué aquelas coisas que se fazem como se fossem transversais a toda a gente, mas não é bem, porque nem todos somos iguais. Mas vocês conhecem aquelas tipo pirâmides da aprendizagem? Que é tipo, aprendes não sei quanto por cento a ouvir, não sei quanto por cento a ler, não sei quanto por cento a escrever e mais, uma cena astronómica 100% a ensinar aos outros ou a debater o assunto com outros. Eu acho que isso é verdade. Essa escala, tipo, essa coisa de a escrever mais do que a ler e a ouvir e a debater, o supremo da aprendizagem. Porque faz sentido. Porquê? Porque a escrita, para além de nos tirar mais tempo, porque ler nós passamos os olhos e já lemos uma linha, ao escrever também estamos mais atentos àquilo que estamos a fazer. Por isso eu acho que tem a ver com a atenção que nos rouba. Claramente aquilo de ensinar aos outros ou debater com os outros é porque vocês percebem onde é que estão as dificuldades das pessoas e percebem também se vocês afinal não têm aquela dificuldade. Se for um assunto em que estão a debater, podem perceber alguma lacuna na vossa opinião ou no vosso pensamento e irem aprender sobre isso e perceberem, ok, continuo a concordar com aquilo que já concordava antes, ou então, ok, isto muda totalmente o paradigma e mudam de opinião. Portanto, eu diria que a principal razão para eu não apontar, com 99% da razão total de eu não apontar as coisas, é esta falsa segurança que eu sinto quando aponto. Porque eu já não preciso de ir ver, então não preciso de apontar porque eu não preciso de ir ver. O que é estúpido. Este pensamento é o mais estúpido. Porque esta segurança de não precisar de ir ver só existe porque eu apontei. E a confusão que me faz o facto de aquilo que eu apontei não vale a pena existir esses apontamentos, porque afinal eu decorei. Mas pronto, já percebi que é a vida, porque eu preciso mesmo de apontar, senão não decoro e depois não me lembro nunca. Depois, eu acho que a preguiça e o facto de não dar jeito na altura, estão iguais. Se não forem iguais, é uma diferença muito residual. Então eu dei 0,5 para a preguiça e 0,5 a não dar jeito na altura. Finalmente chegando à parte daquilo que eu estive a discutir esta semana com os amigos chegados, esses varredores de primeira classe, eu cheguei à conclusão que consigo bastante bem relacionar uma cidade a uma cor, ou várias, na verdade. Então eu apontei aqui as minhas associações, as mais fortes, e tentei perceber o porquê. Isto começou com Lisboa, claramente amarelo, claramente amarelo. E eu acho que mais pelos elétricos, mas também pelo Terreiro do Paço. Imaginem, no marketing, produtos de venda, tipo café e assim, vê-se bué atribuírem uma cidade a uma gama daquele produto. Então, se eu fizesse parte dessa equipa da comunicação e do marketing e da apresentação do produto, estas eram as cores que eu ia associar àquela cidade. Para mim, um produto que fosse supostamente, ou mesmo, não sei, de Lisboa, a embalagem era essencialmente amarela. Não essencialmente, mas o que distinguia das outras cidades era esta ter amarelo. Para o Porto, era claramente azul. Claramente por causa não só do Rio Douro, mas também do clube. Só que depois comecei a entrar aqui por caminhos apertados.
Porque pensei, então e Coimbra? E pensei logo, claramente vermelho. Coimbra é claramente vermelho. Pois aqui estamos tramados com estas associações. Porque se em Lisboa temos o Elétrico e o Terreiro do Paço, e no Porto associamos muito ao Rio e ao Clube, pá, Coimbra, nós vamos claramente associar à Universidade e à Académica, à Associação Académica dos Estudantes e Académica ao Clube. E que foi o que muitos varredores disseram. Pá, e bem, só que isto começa a provar que não é uma associação pensada que eu faço. Eu não penso em nada em Coimbra que seja ligado a vermelho. Porque o que é que nós também pensamos em Coimbra? Se calhar, se pensarmos numa imagem, para além da cabra, pensamos, ou pelo menos eu penso, no Largo da Portagem. E no Largo da Portagem o que é que há vermelho? Níqueles. Pelo menos que eu me esteja a lembrar. Então continuei para Braga, claramente verde. Associo a vegetação no geral. Viseu pensei em branco, porque é claramente uma cor muito clara. Também consigo ver azul muito, muito claro, mas para dar uma cor, e como já tinha feito azul para o Porto, ficou branco. Depois pensei na Figueira da Foz, e aqui tramou-me porque acabei de dizer, azul ficou para o Porto, então Viseu fica branco. Porque para Figueira pus azul e branco. Azul e branco não é o coração. Só para dizer que não sou do Porto, do Clube do Porto. Também não sou do Porto cidade. Pá, Aveiro associei 3 cores. Porque penso nos moliceiros e associo os moliceiros a verde, vermelho e preto. Alentejo é claramente castanho. Pá, claramente, por causa dos chaparros. E porquê é que não é verde por causa dos chaparros? Não é porque verde é outra cidade. Por acaso não sei se. Disse Braga. Mas é que o verde do Alentejo é aquele verde mesmo fosco, escuro e apagado, parece quase castanho. Então é castanho. Pai, fiquei chocada porque ninguém concordou comigo. Aliás, uma amiga minha, e eu acho que isto tem a ver com cérebros. Isto tem a ver com cérebros. Estão a ver aquela coisa do cérebro estúpido e ficar com o cérebro estúpido. Eu notei que a malta que eu acho que realmente é mais parecida comigo votou nas cores mais parecidas com aquelas que eu tinha dito. Ou com aquelas que eu tinha pensado. Notei nisso, pois notei. Portanto, Leiria ficou laranja para mim. E eu fui perguntar aos meus camaradas, não é? Então primeiro eu perguntei, pá, esta associação de cores a cidades é muito estranha. E eu estava à espera que toda a gente dissesse que não. Porque para mim é uma coisa que é mesmo óbvia. E ganhou não, efetivamente, mas 38% disse que sim, que era estranha. Pai, disseram para aqui várias coisas, eu vou só dizer o que ganhou com mais pessoas a dizer. Para Lisboa, amarelo. Porto, azul. Coimbra, preto e branco. Braga, vermelho. Pá, não entendo Braga vermelho. É o clube. Viseu castanho. E eu a dizer que era uma cor bué clara para Viseu. E esta malta vota-me em castanho. Figueira ganhou azul, mas houve alguém que disse azul escuro. E eu com azul escuro fiquei, pá, claramente que não. Figueira é claramente azul, azul e branco, como eu disse, pronto. Mas azul escuro? Nunca na vida uma cor escura para Figueira. E aqui eu gostei bué porque eu estava a pedir cores, né? E alguém diz vento. E eu concordo, 100% vento para Figueira, ganhou. Leiria ganhou amarelo, igual a Lisboa. Não! Há uma diferença entre Lisboa e Leiria. Leiria é laranja. Não! Alentejo ficou empatado castanho com laranja e eu meio que aceito. Mas houve alguém que disse amarelo pastel. Amarelo pastel? Pá, para já quando começaram aqui com ciano e amarelo pastel e azul bebê,
Pá, para mim existe preto, branco, amarelo, laranja, vermelho, rosa, roxo, azul, verde, castanho, cinzento e depois para cada uma destas existe claro ou escuro. E também disseram dourado para Alentejo e embora não entre na minha paleta de cores, consigo perceber e meio que concordo, mas não sei porquê. Por fim, Aveiro ganhou amarelo. Eu não consigo muito bem perceber. Amarelo para Aveiro. Pá, eu estou a pensar perguntar-vos também a vocês, porque eu só estou a dizer o que ganhou, porque a panóplia de cores que disseram para cada uma, em cada uma disseram para aí 5 ou 6. Mas no Porto só disseram duas. Só disseram azul e cinzento. Houve uma pessoa, uma alma, que deu cinzento ao Porto. E eu também consigo perceber, mas acho que azul definitivamente é mais. Pá, e como isto tem a ver com cérebros, perguntei se estas pessoas percebiam de onde é que vinha esta associação. E então, acredito que os clubes de cada cidade influenciem a maioria das respostas. Os monumentos, as praias, os campos, às vezes os clubes. Algumas são os clubes, outras são algumas vivências nessas cidades ou então as imagens. Pá, e há vivências, pá, a tradição de Coimbra. E eu vou pensar em vermelho. Eu não sei mesmo porque é que eu faço essa associação. As cores, características dos edifícios ou telhados, o facto de ter costa, rios, a cor das casas ou edifícios, o ambiente envolvente, floresta, mar. E houve aqui alguém que disse mesmo que em Aveiro era vermelho por causa dos barcos. Pronto, exatamente, é como eu, só que eu também associo verde e preto. Lisboa é amarelo por causa do Terreiro do Paço e dos elétricos. Olhem, é como eu também. Porto é azul por causa do clube, clássico. E o resto não tem bem uma explicação. Para acabar, eu perguntei se as pessoas achavam que esta associação estava a ser parecida, se toda a gente dava mais ou menos a mesma cor às mesmas cidades, e 57% disse que sim. Pá, para mim era óbvio que não ia ser, pelo menos algumas diferenças iam haver. Estava à espera que no Porto e em Lisboa, por serem as associações que eu fiz primeiro e aquelas que para mim eram mais óbvias, que fossem bastante parecidas e acabaram por ser, mas pá, Aveiro variou bué, Braga também variou imenso, houve imensas variações e isto tem a ver com a experiência de cada um, com as vivências de cada um, em cada cidade e com cada cor. Malta, eu também vos vou perguntar isto porque eu quero alargar isto depois às pessoas. Quis fazer primeiro com os varredores aqui dos amigos chegados, só porque os conheço e meio que conseguia perceber para onde é que ia o seu cérebro. Pronto, e agora vou querer saber também os vossos e pá, tchauzito.